Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre design de código. É um tema que eu gosto bastante, me é muito caro, principalmente quando eu tenho que fazer infinitas code reviews, né? Trabalhar o código e ver como ele pode ser feito, para mim, é uma das melhores atividades que eu gosto, né? Então, para essa fala, eu quero trabalhar 5 pontos aqui, dividir ela em 5 momentos, que eu vou mostrar aqui brevemente, né? Primeiro, eu vou mostrar quais são as referências. Quais são as referências mais comuns que a gente vê, quais são as que não são boas, podem ser comuns, mas não são boas, e quais as não são tão comuns e são melhores, né? Partindo dessa referência, eu vou puxar um gancho para como a gente não deve pensar no design do código, né? Eu quero começar a pensar assim, quais são as consequências de uma forma de pensar errada no design de código. Depois, vou tirar um gancho daí para mostrar assim como é a maneira boa de se pensar o design de código. Como que a gente pode conseguir um código bom, elegante, um código que traz uma melhoria ao nosso produto e que seja uma maneira melhor de se pensar do que das maneiras que a gente vê que não é tão boas, né? E partindo de um gancho desse modo de pensar o código, eu quero falar nas filosofias úteis que existem em design de código. Existem algumas muito boas. E por fim, eu quero falar de padrões, antipadrões e vocabulário. E se você já pensou aí assim, poxa, eu não gosto de design patterns, para e me ouve que a gente vai chegar lá. Eu vou te garantir que é bom. Vamos lá. Começando nas referências, né? Existe uma referência bem comum que é o Clean Code. Eu quero que você seja bem cuidadoso ao ler ela. Eu recomendo a leitura em alguns casos, mas eu acho que é um livro um pouco passional demais. Existe um clube do Clean Code, uma gangue do Clean Code, que são pessoas que colocam esse livro debaixo do braço e saem por aí julgando que é código limpo ou que não é código limpo. Você tem que olhar de maneira crítica para esse livro, a começar pelo nome. Para e pensa, o que é Clean Code? Clean Code é código limpo, mas também Clean Code é uma empresa de consultoria. Então, quando a gente bota esse livro debaixo do braço e sai falando o que é clean, o que não é clean, o que é limpo, o que não é limpo, a gente está nada mais fazendo publicidade de uma empresa, desse senhor, que é o autor desse livro. Ele tem alguns méritos, mas eu digo que nenhum desses méritos é baseado nesse livro, né? E tem um outro que não é tão famoso, de um professor universitário, chamado A Philosophy of Software Design. Esse livro não é simples, não tem tradução em português, mas é um excelente livro. Eu quero citar um pouco da introdução dele lá quando a gente for falar do ponto positivo de como a gente deve pensar no código. E sendo em resumo agora, né, eu até fiz uma brincadeira aqui, né, qual que é o meu ponto de vista, né, dos dois livros, né? Eu acho que o Clean Code, são respostas simples para perguntas complexas e respostas erradas, e o a Philosophy of Software Design são respostas complexas e corretas para um problema que ele é complexo. Desenvolver um código bom, ele é complexo, ele não tem respostas simples. Então vamos lá. Existem outras referências? Sim, existem. Vou citar aqui dois. A prática The Pragmatic Programmer tem uma tradução desse livro em português, mas eu acho que ela só está disponível no Kindle. Então, se você for alguém que nem eu, que não gosta de livro digital, só gosta do livro físico, gosta de cheirar folha de livro, tem que comprar em inglês. Eu comprei em inglês, é um livro excelente. E tem esse outro, Trabalhando Efetivamente com Código Legado, é um livro muito interessante, mas ele é focado com código legado. Existem algumas outras referências que eu não citei aqui, mas eu posso botar um link aqui para você comprar, que é o DDD do Eric Evans, é um livro famosíssimo que trabalha com design de código. Eu não citei ele aqui porque ele não está focando em design de código, ele está focando em outras áreas do projeto de código. Tem também um que é excelente, que eu até brinco às vezes, que é como se o Clean Code fosse reescrito de maneira correta, que é o Como Ser um Programador Melhor. Ele toca nos mesmos temas, só que ele não tem uma paixão, falando negativamente aqui, que o Clean Code tem. Então ele trabalha muito com depende, se adapte ao melhor contexto. Então eu acho como ser um programador melhor do que o Clean Code. Bom, esses são os livros que eu estou citando, né? E podem existir vários outros livros aí. Existem, eu não conheço muitos assim. Esses 4 que eu citei, eu li eles e eu recomendo que se leia, dado o contexto, né? Já que alguns não têm em português e podem ser muito caros para ser comprados, né? Então vamos lá. Vamos começar primeiro com não pensar em código. Eu levantei
três questões aqui, e eu quero sempre trabalhar com 3 questões em cada ponto, né? O primeiro ponto é assim, a gente não pode ter regras absolutas, né? Então eu botei uma figura aí de um absolutista, né? Depois, a gente não pode ter um apelo à moralidade. Não é porque eu escrevi um código ruim que eu sou um péssimo programador. Não é porque eu escrevi um código ruim que eu sou alguém mau ou moralmente equivocado. E a gente não pode ter uma discussão rasa, né? Isso aqui não é uma pessoa, tá? É um esquete do Portas do Fundo. Então, assim, tipo, não estou citando ninguém diretamente, né? A gente não pode reduzir a discussão a uma discussão rasa. Código ruim existe e, dependendo da sua carreira, às vezes até avançada da sua carreira, você pode produzir código ruim. A gente vai falar disso aqui. Então vamos lá. Por que regras absolutas são ruins? Porque regras são burláveis. Hoje mesmo eu estava trabalhando num código que ele seguia todo o esquema do Clean Code. Era variáveis com bons nomes, eles tinham todos os métodos, eu contei lá, nenhum passava de 5 linhas de código. Era uma coisa que é até bonita, mas ele é um código de altíssima complexidade, de péssimo design. Por quê? Porque a pessoa não adicionou abstração. A gente ficou só pensando nas regrinhas. Então, quando você põe as regras absolutas, você acaba reduzindo a sua forma de pensar a focar nas regrinhas. E aí você acaba bulando essas regras. Então, assim, se eu digo que as funções têm que ser curtas, que as variáveis têm que ter nomes significativos, tudo bem, mas eu não tiro, eu não chego à raiz do problema, assim, por que código complexo existe, né? E outra coisa, regras absolutas criam uma linha imaginária entre o bom e o ruim. Como eu falei, às vezes o código que segue todas as regrinhas, ele pode não ser bom. Ele está lá sendo avaliado, se você bota num sonar, ele cobre todos os pontos lá, mas ele não é um código bom. E o principal que eu acho, criar regras. Você vai criar um conjunto de regras que as pessoas falam, eu sigo esse conjunto de regras, eu faço parte do grupo. Um conjunto de regras vai criar um grupo, uma sensação de grupo, e isso pode ser pernicioso, porque você vai estar definindo em quem não segue e quem segue. E outras pessoas que podem não concordar com as regras podem ser excluídas, né? Então, vamos lá. Regrinhas absolutas não são boas, a gente vai falar disso mais à frente também. A segunda é o apelo à moralidade. No Clean Code há muito disso. O próprio autor, toda vez que ele se expressa nas redes sociais, ele coloca que ele tem um tweet dele que eu gosto no sentido negativo da coisa, porque ele mostra quem ele realmente é. Ele fala que é uma falta de caráter adicionar comentário ao código. Eu adoro comentar. Se essa pessoa está me falando que eu não tenho caráter, aí eu acho que é ela que não tem caráter de ficar me julgando assim. Principalmente porque existem códigos que precisam de comentários por outros motivos, né? E quando você usa o apelo à moralidade, você está tirando toda a racionalidade dali. Então, assim, por que eu vou adicionar um comentário num código? Talvez porque existe alguma decisão ali que foi preciso, dada algumas circunstâncias. Comenta esse código. Não existe nada que vá deteriorar a minha. Que vai falar mal da minha moral por eu ter colocado a questão do código. Simplesmente, código não define caráter, né? E ele abole o debate. Então, assim, se eu digo que comentar um código é uma falha moral, eu estou criando uma abolição do debate. Porque, assim, eu não tenho como discutir, não, mas em que situações é bom comentar ou não é bom comentar? Você vê que ele interfere o debate. Então, esse autor, ele não quer debater, ele só quer impor a regra dele em favor da empresa dele, que tem o mesmo nome do livro, né? E isso gera uma discussão rasa. É muito fácil para qualquer idiota de internet botar o livro debaixo do braço e dizer o que é bom e o que é ruim. Porque eu coloco um conjunto de regras, eu falo para esse grupo de pessoas assim, ó, quem não segue as minhas regras não tem caráter. E aí, baseado nesse conjunto de regras, a pessoa começa a definir o que é certo e o que é errado. Ela não está tendo um pouco de racionalidade, né? Então, esse livro ele acaba empoderando idiotas, ele não tem argumentos
desconto a favor, né? Tanto que eu gosto muito do Como Ser um Programador Melhor, porque ele vai trabalhar os mesmos pontos, mas vai falar assim, qual o momento que a gente deve comentar o código, como a gente deve tratar os espaços, ele vai ponderar. Existe um argumento ponderado, né? E outra coisa, o conjuntinho de regras vai ter baixo vocabulário. Eu quero falar lá no final de vocabulário. Vocabulário é uma coisa muito interessante de programação, que é uma coisa que a gente aprende. O nosso código fica melhor pelas experiências que a gente vive. Então, o vocabulário é muito importante. E, por fim, é repetição acrítica de padrões, né? É muito comum isso acontecer em desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento web. A gente tem o DTO, aí assim, a gente bota lá que vai ter o DTO, eu tenho que dar DTO, e você acaba criando um design ruim só usando o DTO no final. Ok, é ruim, continua sendo ruim, vai ser sempre ruim. Tipo, você não pode repetir acriticamente. Nada contra DTO. Eu posso até falar disso em outro vídeo. Eu uso bastante, mas usar só o DTO não diz nada. E como a gente pode pensar em código? Agora é o ponto interessante que eu quero falar. Né? Primeiro a gente tem que ir atrás da origem da complexidade. Depois da origem da complexidade, a gente tem que parar e pensar na maturidade do time. E, por fim, a gestão do processo. É bem interessante isso e vamos falar que um código ele sempre vai envolver o código em si, as pessoas envolvidas no projeto e o processo que gerou aquele código. A gente não pode pensar em nenhum código sem contar essas três variáveis que são muito importantes. Não pensem que só pessoas ruins fazem código ruim. Código ruim pode ser gerado por pessoas boas em processos ruins. Código ruim pode ser gerado por pessoas boas em situações ruins. E processos ruins podem fazer pessoas gerarem códigos ruins. Então vamos lá. A conclusão que a gente pode chegar aqui só demonstrando isso é que código ruim é fruto de um contexto. Código ruim não é fruto do caráter das pessoas. Então isso aí a gente já muda um pouco qual é a visão daquele autor que eu não quero citar o nome. Mas o código ruim ele é fruto de um contexto, né? E uma outra coisa que eu quero falar, não existem heróis da programação. A gente é treinado para pensar que existem heróis da programação. Se eu for citar alguns, eu diria que os heróis que a gente vê hoje são pessoas que tiveram boas oportunidades. A gente até pode ler algumas biografias e pode ver assim, que a pessoa aprendeu a programar com 7 anos de idade. Então a gente vê ali que dos 7 anos de idade a pessoa já tinha contato com computador, já tinha contato com linguagem de programação, às vezes a pessoa já tinha um background matemático, era professor de física, de matemática em uma grande universidade americana, ou as pessoas que largaram a universidade. Ele não largou uma universidade qualquer, largou uma das melhores do mundo em computação. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cultiva os heróis da programação, porque eles são pessoas que tiveram excelentíssimas oportunidades, né? E aí, assim, se eu fosse parar e ponderar qual que é uma fórmula de um bom desenvolvedor, eu dividiria em 3 pontos, né? O passado, o presente e o futuro, né? No passado eu botaria o quê? Essa pessoa teve um bom desenvolvimento lógico-matemático. São pessoas que tiveram bom desenvolvimento lógico-matemático. Na minha infância, minha mãe era professora de matemática e ela sempre me deu puzzles, brincadeiras de crianças, que na minha infância era sempre orientada a brincar com puzzles. Então, assim, eu sempre tive uma orientação muito forte para o meu desenvolvimento lógico-matemático. E essa pessoa é exposta aos desafios do presente. Então, assim, se você trabalha num projeto que é muito chatinho, fica só fazendo CRUD, uns CRUDs bobinhos, você vai desenvolver pouco o seu raciocínio lógico matemático. Então, você vai ter dificuldade de evoluir. E também, você tem que olhar para o futuro, né? O que você está estudando hoje que daqui a 2, 3 anos pode melhorar no seu aprendizado? Eu gosto muito de estudar linguagem de programação, né? Tipo, gastei um tempo ano passado para estudar linguagem funcional, fiz até um curso numa universidade de linguagem funcional. Então, tudo isso melhora o meu passado, né? Então, o meu passado de hoje foi o meu futuro de ontem. Então, por exemplo, o meu raciocínio lógico matemático hoje é melhor porque eu estudei linguagem de programação no passado. Então a gente tem que pensar sempre assim, como a gente ser um bom desenvolvedor, que o que eu estou estudando hoje vai ser o meu passado ontem. E eu tenho que melhorar o meu raciocínio lógico matemático. Não pensa só em matemática de algoritmo, tudo que você tem pode melhorar a sua forma de raciocinar matematicamente ou logicamente. Eu estou pensando nos dois, né? E depois, olha para os seus desafios de hoje. Os seus desafios, eles estão te exigindo bastante? Se não,
Começa a pensar numa forma de educação, né? E se você parar e olhar as histórias das pessoas que são referência na área, todas elas tiveram um bom background disso, né? E aí eu faço uma pergunta assim, quem você se inspira hoje para ser um bom desenvolvedor amanhã, né? Eu vou até dar uns nomes aqui, né? Eu procurei os nomes, tem aqui o Linus, tem o Alan Turing, tem o cara que criou o Java, o James Gosling, tem a Margaret Hamilton, o Dijkstra e o cara que criou o C, que deu o Kernighan, que deu branco, e uma matemática que procurar, pô, não tem nenhuma negra, se você procurar nas listas, eu achei, né? Eu fui atrás, existe essa moça que eu esqueci o nome aqui, mas ela estava nos times da NASA que a gente não dá crédito. Isso, e a falha minha, eu não estou lembrando aqui, mas eu vou botar aqui o nome embaixo para você ver. Que estava nos times da NASA que botou em órbita espaçonaves. Reparou numa coisa aqui nessa imagem? Você reparou que não tem nenhum founder? Reparou nisso? Então vamos lá. O discurso que a gente tem de aprenda uma linguagem de programação, trabalhe duro, e assim você vai ser alguém, repetido por esses founders da vida, ele é um discurso que te faz ficar preso. Porque você está só aprendendo a usar aquilo que eles fazem. É um discurso que te faz ser mão de obra barata para usar os serviços deles. Então, vou seguinte aqui, ó. Esses founders, primeiro que tinha que desromantizar eles. É tudo gente rica que recebeu investimento, contratou time de desenvolvedores muito bem formados em Stanford, trabalhou com consultorias de bons fundos venture capital e que precisa de você usando os produtos deles. Então, assim, eu não vou citar os nomes, as fotos estão aí, mas todas as pessoas, eles têm em conjunto que todos eles largaram a mesma universidade ou no mesmo contexto. Então, assim, não romantize-os, são todos gente rica. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, procura qual foi o papel da mãe do Bill Gates quando ele foi vender o MS-DOS. Existia o papel da mãe dela. A mãe dele mandou uma carta para o dono de uma empresa. Então, assim, para de romantizar gente rica. Ah, mas eu li na biografia dele que ele começou na garagem. Para de ler biografia que ele pagou para escrever. É como assim, eu vou querer que alguém escreva a minha biografia. Eu contrato o jornalista para escrever a minha biografia. Você acha que o jornalista vai falar alguma coisa que não seja a minha versão? Não. Existem várias reportagens que dizem que o mito da garagem não existe, até porque muitos deles contrataram times caríssimos para desenvolver produtos e times que não estão citados na biografia. Fica como se ele tivesse feito sozinho. Então vamos lá. Acabou esse discursozinho aqui, vamos voltar agora para o que a gente fala do que traz o bom código, né? Primeiro a gente tem que olhar qual que é a origem da complexidade no código. Então vamos definir uma coisa, que código ruim é código complexo, né? O que é complexidade? Como vem? A filósofa do software design fala que a complexidade ela vem de praticamente 10 pontos, né? Tipo, a mudança amplificada, que é quando eu pego e vou alterar um código, preciso alterar 500 classes para mexer naquele código. Isso é mudança amplificada. Se você tem no seu projeto que para fazer uma alteraçãozinha simples, eu preciso alterar vários pontos, o seu código é complexo. Está na hora de você repensar ele. Outro ponto que tem, que traz a complexidade, que é a carga cognitiva. Códigos complexos são difíceis de ser compreendidos, né? Então, assim, vamos tentar estruturar um código de forma que é fácil de ser compreendido. De forma que, assim, o desenvolvedor bata o olho nele e saiba o que está acontecendo. E é muito importante isso, porque você pode pegar esse código daqui a muitos anos. E, assim, quanto mais esse código envelhece, mais pessoas mexem nele, mais complexo ele fica. Então, se você não se preocupar com a complexidade daquilo hoje, você pode ver ela amanhã. E por último, ele bota os desconhecidos desconhecidos. E aí é o ponto que eu volto até para os comentários, né? Tem muitas coisas que a gente assume no nosso código que a gente acha óbvio. Mas a gente tem que se perguntar o tempo todo, isso é óbvio ou não é óbvio? Quando eu comecei a trabalhar com Java, se usava muito reflection. E reflection é uma coisa que muitas vezes passa como mágica, né? E muito disso não era documentado. Então a gente tinha que ficar percorrendo o código, tentando entender onde é que aquilo era chamado. E, cara, qual a maneira fácil de resolver isso? A maneira fácil de resolver isso pode ser com comentário, pode ser com readme no início do código. Como é que a gente combate o desconhecimento? Com informação.
informação, não existe outra forma. Não existe aquela história de o código fala por si mesmo. Muitas vezes o código fala por si mesmo. Às vezes, quando eu trabalhei com um projeto que era muito CGI, Java CGI, é uma spec, a primeira coisa que eu botei assim, ó, no README, para entender esse código, dá uma olhada nesse CGI, lê isso aqui. E eu botei lá um postzinho comum de Java CGI, que para dar informação para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, como aquilo funciona. Principalmente se é uma coisa que você está implementando. Às vezes a gente acha que é óbvio, mas nem tudo é óbvio. Então vamos lá, essa é a origem da complexidade. O código ele não pode ser complexo, mas existe outro problema. Às vezes nossos times não têm maturidade suficiente. E falta de maturidade não é um problema moral. Falta de maturidade é uma falta de experiência. Então, assim, como é que a gente consegue maturidade? A gente consegue maturidade com treinamentos, com conferências, compartilhando conhecimento internamente dos times, mentoria. Tem um livro excelente chamado, eu acho o nome em português horrível, que é A Arte da Gestão, que aí lembra a arte da guerra, mas em inglês é The Manager Path, o caminho para o gerente, né? Eu acho que a tradução ficou muito ruim desse livro. Se eu fosse autor, eu até criticava a edição brasileira, né? Porque, não vou ficar falando disso, mas assim, não é uma questão de guerra, né? Então, não tem essa referência da arte da guerra, a arte da gestão, né? Então, ela trabalha nesse livro que, para a pessoa se tornar gerente, ela tem que mentorar pessoas, ela tem que acompanhar pessoas, ela tem que dar bons feedbacks, né? E é muito interessante ver como, assim, pessoas que não são submetidas a bons feedbacks, elas não evoluem. Primeiro o quê? Ou elas acham que o que estão fazendo é bom, ou elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Dos dois lados é ruim, né? Então, assim, a gente precisa aumentar a maturidade no meu time. Como é que eu faço? Cara, começa a conversar, fazer palestrinhas pequenas, 10, 15 minutos, fala assim, o que é um tema? Escolhe um tema, vai lá, alguém estuda uma semana, na outra semana um outro estuda. Você vai ver que em pouco tempo a maturidade do seu time vai crescer, porque você vai estar compartilhando conhecimento. Compartilhar conhecimento é muito bom. Vamos lá. E por fim, tem gestão de processos. Processo ruim não gera código bom. Isso é uma máxima. Pode colocar aí. Processo ruim não gera software bom. Tá, mas assim, como isso pode acontecer? A gente pode não ter tempo de desenvolver a solução. Então, o processo está sempre empurrando features, funcionalidades novas. E aí o desenvolvedor tendo que sempre mudar as coisas. Isso gera código ruim. E a culpa não vai ser do desenvolvedor. Porque muitas vezes o desenvolvedor não tem como barganhar como questionar essa decisão que às vezes vem de cima. A gente pode até falar algumas técnicas que podem ser resolvidas para ter uma boa negociação entre desenvolvedor e time de produto, para que isso seja bem elaborado. Outra forma é como os times são montados, né? O livro, a Philosophy of Software Design, fala de desenvolvedores táticos e estratégicos. Tático é aquele cara que aquela pessoa que bota um monte de funcionalidade e se preocupa muito com a qualidade do software. Pode ser que essa pessoa seja boa em um contexto. Se estou fazendo uma POC, se eu vou apresentar um produto novo, se eu vou fazer pode ser que ela seja boa, porque ela vai adicionar um monte de funcionalidade. Mas um projeto que precisa de manutenção a longo prazo, esse perfil não é bem visto. Então, assim, é o desenvolvedor estratégico, aquele cara que a pessoa que vai parar muito tempo para pensar nas funcionalidades e como vai ser a manutenção daquele software em muitos anos, né? Outra coisa que pode ser complicado num processo de software é como é a decisão arquitetural do seu projeto. Como isso é definido? Se tem uma decisão arquitetural, como as coisas vão ser pensadas ao longo da evolução. E, por fim, o famoso code review, né? Como se o código ele é revisado, existe outra pessoa criticando o seu código? Criticar código é bom, gente. Crítica é bom. Às vezes a gente no Brasil é criado muito com a ideia de crítica é ruim. Crítica é bom. O que a gente não pode levar é a crítica para o lado pessoal. É o que eu já falei. Não é porque o software foi mal escrito que é uma falha moral em você. Isso é errado falar isso. A falha moral é falar que o software é moralmente errado por sua culpa, né? Então, assim, code review é bom. Então, assim, é um momento de aprendizado muito rico se for bem utilizado, né?
E aí vamos falar das filosofias úteis, né? Existem algumas filosofias úteis, eu listei só 3, mas se você procurar filosofias de design de software, você vai ver várias, né? Eu citei aqui 3 basicamente, que é KISS, Yagni, Drive. KISS é Keep it simple, stupid. Mantenha simples, estúpido. Yagni é You are gonna need it. Você talvez não precise. E Dry é Don't repeat yourself. Mas, assim, existe uma outra filosofia por trás dessas 3 filosofias, que é uma filosofia pouco falada hoje em dia, mas muito utilizada, que é a filosofia Unix. Então, a gente vai falar um pouco dela. Vamos lá. Primeiro, o princípio KISS, né? São princípios de desenvolvimento de software. Na Wikipedia tem material sobre isso, né? Que é keep it simple, estúpido, mantenha simples, evite complexidade a todo custo. Tipo, a coisa tem que ser simples, tem que ser fácil de se entender. Então, assim, se o projeto está ficando muito complicado, está na hora da gente parar. A gente parar, pedir que os outros critiquem, falar assim, poxa, e aí, ô fulano, ô fulana, como é que você faria tal coisa? Me dá uma boa ideia aí, me joga uma boa ideia. Pede uma crítica da pessoa. Isso não vai tirar seu mérito, muito pelo contrário. Se você tiver um bom gestor, o gestor vai ver assim, poxa, ele consulta os outros, ele consegue saber perguntar se a solução dele é boa ou ruim, né? Então, assim, mantém isso aí, ó. Bota aí, escreve na sua parede, num post-it aí, ó. Keep it simple, mantenha simples. O princípio Yagni, ele é muito importante também, que assim, você sempre tem que procrastinar algumas decisões, né? Tipo, se o trabalho não precisa ser feito agora, não faça. Eu vivi muito isso no início da minha carreira, porque tinha um time que eles sempre queriam resolver todos os problemas do mundo. E era muito interessante que às vezes a gente fazia funcionalidades gigantescas que nunca foram usadas e que depois tiveram que ser refeitas. Mas o principal do Yagni é que, assim, quando você vai precisar daquilo, talvez não seja como você tinha pensado. Então, assim, se você toma a decisão muito cedo, implementa muito cedo, você pode ter retrabalho no futuro. Isso não é um incentivo à preguiça. Isso é um incentivo a você se perguntar: isso precisa ser decidido agora? Eu não posso resolver de forma mais simples agora e depois eu trago complexidade para cá. Até nesse momento de eu estou procrastinando essa decisão, pode ser um momento que eu tomo uma decisão melhor. E por fim, o futuro do don't repeat yourself, não se repita. Não faça trabalhos repetitivos, automatize. Você é um desenvolvedor de software, software é automação, automatize. Mas tenha muito cuidado com que você pode aplicar o Yagni aqui agora, né? Tipo, existe um outro princípio que é chamado a regra de 3, né? Eu só vou gerar uma automatização de um pedaço de código se eu já usei ele 3 vezes, né? Então, eu quero criar uma forma genérica de fazer tal coisa. Usa primeiro 3 vezes, depois cria um mecanismo de repetição. Não vai na primeira, não vai na segunda, espera até 3. O princípio Dry ele é bastante útil, eu uso ele bastante. Eu procrastino um pouquinho, mas depois eu refaço reescrevo aquele código de forma dele ser genérico, né? E por fim, a gente chega na filosofia Unix. O que é a filosofia Unix? Né? A gente tem que escrever programas modulares, e eu vou falar aqui uma outra forma, eu vou falar componentes modulares. A gente tem que pensar em módulos no nosso programa. Muita gente pensa em fazer tudo usando os conceitos básicos, mas começa a pensar em módulo. Como é que a gente pode quebrar isso no módulo? Eu tenho uma coisa de leitura aqui. Se eu tivesse essa leitura desse arquivo, eu gerar um cara que eu só peço o próximo registro. O próximo, eu não tenho que ficar lendo posição do arquivo lá. Eu só peço o próximo registro. Use composição. Isso é muito comum no Linux, no Unix, que é tipo, você vai escrever um script, você faz a composição de pequenos programas. É o cat, é o grep, são vários programas ali que você acaba usando para fazer uma composição de programas complexos, usando Bash. Mantenha os módulos simples e pequenos e robustos, né? A filosofia Unix é sempre assim, crie um programa pequeno e robusto. Faça ele o melhor. Ele faça uma coisa só e o melhor. E outra questão da filosofia Unix. Se falhar, tenha um diagnóstico fácil da maneira que está falhando. Muitas vezes as pessoas investem pouco esforço em mensagens de erro. E isso é difícil, porque programas que dão erro sem mensagem de erro são horríveis, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, pense na maneira que aquilo vai falhar e pense em escrever uma boa mensagem de erro. Por fim, escreva programas legíveis, né? No fundo, o seu programa tem que ser legível por você, por outras pessoas, pelo seu eu do futuro. Então, pense na maneira de escrever o seu software que ela seja bastante legível, né?
E aí a gente chega no que eu vou falar de padrões, antipadrões e vocabulário. Eu vou falar um pouquinho do que são design patterns, eu não quero me estender um pouco aqui, mas eu quero que você quebre um pouco o estereótipo que talvez você conheça. Que eu gosto bastante de design patterns, eles são bastante úteis, mas eu vejo que as pessoas olham para eles com uma visão errada. Eles olham para eles com uma proposta diferente daquilo que eles são, né? Primeiro que assim, padrões geram de padrões que geram vocabulário. Eu sempre estou atrás de um vocabulário. Como eu escrevo bom código? Eu uso meu vocabulário para escrever um bom código. Eu não vou saber escrever um bom código se eu não sou um extremo leitor de código, né? Então vamos lá, o que são padrões, né? Padrões são soluções típicas para os problemas comuns, né? Ele surgiu no livro chamado Gang of Four, Design Patterns, e elas, o mais importante, elas não são soluções inventadas, elas são soluções descritas. São soluções que já existiam em software e que foram descritas em um livro. Então, se você pegar um livro e tem vários sites, eu vou colocar um aqui na descrição, que tem toda a descrição em português, implementações e tudo, e são bons de ler. São soluções que já existem em software. E o interessante é você ler aqueles padrões e tentar entender algumas coisas. Primeiro, qual que é o problema que ele tenta resolver? Todo padrão ele vem para resolver um problema muito específico. Segundo, qual que é o contexto? Depois, qual que é a solução? Contexto é assim, como aquele padrão acontece? Qual que é um bom momento para ser feito? Depois, qual que é a solução implementada? Como foi implementado? E, por fim, quais são os problemas que aquela solução traz? Desses 4 itens, eu acho que o mais importante é o último. Quais os problemas que aquela solução traz? É muito mais interessante para se ver quais problemas que tem que resolver. Até porque alguns padrões se tornaram de padrões porque depois que foram publicados, todo mundo passou a criticar. Existem conferências de padrões que as pessoas discutem padrões. Então, se você quiser discutir padrões, você pode aplicar numa conferência dessa e ver se você consegue ou não descrever um padrão. Né? Mas eu acho que olhar os problemas é o mais interessante, né? Porque eles vão tratar o que era um padrão e antipadrão. O padrão, eles são soluções típicas para não, eles são soluções típicas para problemas comuns, mas eles não são soluções boas, né? São padrões que, apesar de serem comuns, trazem mais problemas que benefícios, né? Eu até botei a brincadeira aqui, a imagem de um subúrbio americano, que é um de padrão no urbanismo, né? Outro ponto interessante, os padrões eles surgiram no urbanismo, por isso eu escolhi essa imagem, né? Existem alguns antipadrões de má prática que são bem interessantes. Tem um artigo excelente que eu vou um pouquinho na descrição, que são antipadrões de má prática em SQL, em ORMs. Um deles é o Big Ball of Mud, o God Objects. Então, esses dois padrões aqui são a falta do bom design de software. Existem padrões que eram padrões, não eram de padrões. Um deles é o Singleton. O Singleton nada mais é do que uma solução de variável universal. É uma solução ruim. Então, muitas vezes não deve ser usado. Você não tente implementar um símbolo na mão. Não tente, não tente. E aí chega no vocabulário, que é aquilo que eu falei, né? A gente tem que olhar para os padrões como um vocabulário, né? Por exemplo, toda vez que eu vou resolver algum problema e eu tenho uma solução que eu acho, poxa, esse design não tá bom, eu abro a página que tem a listagem dos padrões e ele está sempre em algumas categorias, né? Os padrões criacionais, os padrões comportamentais, e eu olho principalmente para esses dois, eu olho assim, olha, como que eu posso resolver a minha solução usando esse conjunto de padrões? E aí eu misturo um ou dois ali, tento chegar a uma solução comum, né? Eu já fiz muito isso de misturar padrões para tentar achar uma solução para um problema não conhecido, né? Que teve uma vez que eu precisei fazer um consumidor Kafka que ele era muito complexo e ele ia, dada a configuração, ia aumentando a complexidade. E aí, quando eu vi, estava uma classe gigantesca, cheia de padrões de configurações. E eu resolvi estruturar isso por camadas, porque eu olhei o padrão proxy, eu falei assim, poxa, o padrão proxy é legal, mas eu posso criar um proxy dentro do outro. E eu acabei chegando a uma solução nova, única, que seria um consumidor que ele vai funcionando por camadas, né? E funcionou, ficou legal, reduziu muito a complexidade de todas as classes e conseguiu trazer entendimento para o código que não tinha, né? Então, assim, eu gosto de usar os padrões como uma partner language. O que é partner language? É um conjunto de padrões que eu olho lá quais são os contextos. Por exemplo, eu falei, nesse caso era um padrão comportamental, eu queria ver um comportamento de um consumidor Kafka, e eu apliquei alguns outros comportamentais, né?
Então, e eu olho quais são os padrões ruins, os padrões bons, quais se adaptam, quais não se adaptam, né? Eu sempre estava olhando quais eram os padrões para descrever o código. Então, por exemplo, quando eu fui descrever esse código que eu falei do consumidor, eu falei que ele funciona no método de proxy, onde existe um consumidor externo que vai chamando a chamada por proxy. E aí, eu não quero consumir tal recurso, tal record, tal objeto. Então, assim, algum momento eu havia um filtro lá, mas era uma solução que ia chamando camadas e camadas de proxy, né? Então, eu acabei usando o padrão e o antipadrão para descrever um código que eu estava propondo, que era um código novo. Então, a pessoa já entra lá e vai ver assim, esse tipo de classe aqui funciona, a composição dele é feito por composição, né, que era uma outra coisa. Eu montava esse consumidor por composição e ela funcionava como de proxy, né? E eu acabo criando um vocabulário. Eu consigo me descrever, consigo escrever o que eu estou fazendo através do meu vocabulário de padrões e antipadrões, né? E por fim, tem uma outra questão de vocabulário aqui, que eu vou fugir um pouco de padrões e antipadrões, que é o código idiomático, né? Se você desenvolve uma linguagem, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar qual que é o idioma dessa linguagem. Toda linguagem tem um idioma específico, mas o que é o idioma? O português e inglês? Não. É como os desenvolvedores daquela linguagem desenvolvem usando ela. Por exemplo, eu já vi desenvolvedores Python que chegam em Java e escrevem código Java como se fosse Python. Muitas vezes isso não é bom. Então, o que eu recomendo? Dá uma olhada nos padrões, quais são as convenções de códigos mais comuns para aquela linguagem. Isso é o que a gente chama de código idiomático. Né? A gente tem o idioma do Java e eu uso no Java o idioma do Java. Se eu vou migrar para o Python, se eu vou mudar para o JavaScript, se eu vou mudar para o C Sharp, eu acabo mudando a minha maneira de me expressar em código. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? E aí eu quero concluir aqui que programar não é um dom divino. Então a gente pode pensar em código sem pensar que existem bons desenvolvedores e maus desenvolvedores. Você nunca vai ser um bom desenvolvedor. Não, programar é uma coisa que você vai aprendendo com a sua experiência, com os projetos que você já viu, né? Devemos treinar a programação, a gente deve ler código, a gente deve estudar padrões, a gente deve conversar sobre design de código. É muito importante isso. Tenta conversar com o seu time, fala assim, poxa, o que você achou do meu código, quais são os pontos ruins, ou e se a gente usasse tal padrão para resolver tal problema. Conversar sobre design de código é uma prática muito comum dentro dos times, né? E ler e conversar sobre código, né? A gente tem que ler sobre código, né? E o principal, a gente tem que estudar sobre computação, né? Eu sempre coloco que eu vou estudar alguma coisa. Ano passado eu me dediquei a estudar programação funcional. Isso deu uma melhoria muito grande no meu código Java, que não é uma linguagem funcional. Foi muito importante. Hoje eu uso muito programação funcional no meu dia, mesmo trabalhando com uma linguagem funcional, né? E aí eu consigo chegar ao final dessa minha apresentação, que é, se tem alguma dúvida sobre design de código, manda um comentário aqui, entre em contato comigo nas redes sociais, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado.